Olá pessoal, queridos amigos da psicologia. Hoje vamos falar sobre metafísica, mais especificamente sobre a perspectiva de Martin Heidegger. Vamos entender os conceitos fundamentais da metafísica proposta por Heidegger, sobre a perspectiva dele, e obviamente vamos falar sobre mundo, finitude e solidão. Bom, esta obra ela foi publicada entre 1929 e 1930 por ele, Martin Heidegger, filósofo alemão formado em teologia e filosofia. Ele foi discípulo de Edmund Husserl e é um dos principais nomes da fenomenologia e fundador do que a gente entende por ontologia fundamental. Sua obra teve um enorme impacto na psicologia existencial, na psiquiatria fenomenológica, na psicanálise existencial e na Dasein-análise, propostas aí por Binswanger e Medard-Boss, ok? E já aviso que haverá vídeos onde eu vou resumir e analisar as obras desses dois grandes teóricos da psicologia existencial, o Binswanger e o Medard-Boss, ok? Então tá bom, vamos lá. Para o contexto é o seguinte: este livro marca uma virada decisiva, não só após Ser e Tempo, mas também O que é Metafísica, Cartas ao Humanismo, entre outras obras que eu já publiquei aqui no canal, aprofundando a análise da condição humana concreta. Ele vai investigar as estruturas existenciais vividas, como estar no mundo, a finitude e a solidão. Temas centrais para o sofrimento psíquico contemporâneo. E essa parte é muito interessante. Fiquem aí que quando eu for falar da prática clínica, vou trazer casos clínicos. Também vou trazer 3 casos clínicos, um para falar sobre mundo, outro sobre finitude e outro sobre solidão. Fiquem por aqui, tá? Então vamos lá. Para a psicologia, é uma obra chave para compreender a angústia existencial, a sensação de vazio e isolamento, os limites da objetivação do ser humano e a clínica como um espaço de desvelamento do modo de ser do ser humano, do Dasein, tá bom? Então vamos lá, qual que é a mensagem principal deste livro? Heidegger mostra que o ser humano não é um objeto no mundo, mas ele é um existente. É um existente que se relaciona com o mundo de modo singular, único, subjetivo, tá? Sempre marcado pela finitude, ou seja, ele sabe que, gostando ou não, querendo ou não, em algum momento ele vai morrer, a vida dele terá fim. Sempre marcado pela finitude e também marcado por uma solidão que é estrutural, ou seja, que é constitutiva da natureza do Dasein, da natureza humana. Ok? Então, em uma frase, para ilustrar o que ele está querendo nos transmitir. O ser humano existe como abertura para o mundo, mas essa abertura ela é finita e irredutivelmente solitária. Vamos entrar em mais detalhes sobre isso já já. Então vamos lá. Quais são os principais conceitos que Heidegger trabalha nesta obra? Vamos falar sobre mundo, né? Uma vez que o título do livro é Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão. Né? Ele vai falar sobre vários conceitos, mas eu vou me ater nesse trabalho aqui com vocês nos principais conceitos, tá? Mundo, finitude e solidão. Em relação ao mundo, o que seria mundo para Heidegger, para a analítica heideggeriana? Não é um conjunto de coisas, não é o planeta Terra, não é o espaço logístico qual a gente vive, mas é o campo de significados no qual vivemos. Como assim, André? Vou explicar. Num exemplo clínico aqui, 2 pacientes perdem o emprego. Para um é uma crise temporária, para o outro é um colapso de identidade. Ou seja, foi o mesmo fenômeno, mas o mundo se apresenta para um e para outro de forma diferente. O mundo não a empresa, o emprego em si, mas o que o emprego significa para aquela pessoa, o que o mundo significa para ela estando desempregada, são significados diferentes. Então esse campo de significado é diferente. Então o mundo para Heidegger é esse campo de significado. O evento é o mesmo, mas os mundos são
diferentes, né? Não vivemos em coisas, tá? Vivemos em significados. Essa é a proposta existencial. Quando o mundo encolhe, o sofrimento aparece. Tá? Então, quando o mundo encolhe, não é o planeta ficar pequenininho, a casa ficar pequenininha, não é isso. Né? Quando é o mundo, é o campo de significados. Quando a pessoa já não encontra mais significado no que ela faz, no trabalho, no emprego, nas amizades, nas relações familiares, no relacionamento, quando ela já o mundo encolhe, quando ela não começa mais a encontrar significados, o sofrimento aparece. Tá? Então ela vai ser tomada por sentimentos de inutilidade, uma sensação de vazio existencial, de uma angústia, tédio, melancolia. Vários desses tipos de sofrimento, de sentimentos aparecem. Tá? Então vamos lá. Pobreza de mundo. E aí ele vai falar que o mundo dos animais é pobre. E aqui a gente tem que tomar certos cuidados. Tá? Então, por exemplo, o animal ele está preso ao ambiente, ele apenas reage ao mundo. Tá? Nós, seres humanos, nós perguntamos pelo sentido das coisas, pelo sentido da vida, pelo sentido da nossa existência. Nós não apenas reagimos a estímulos, mas nós agimos no mundo, diferentemente dos animais, que apenas reagem a estímulos. Então, o mundo do animal é pobre. Tá? Então, vamos dar um exemplo pensando num ser humano. Ok? No Dasein. Exemplo, um paciente vive apenas no automático, ou seja, trabalho, comida, sono, telas, pronto, sem reflexão, os dias vão se passando e é isso. Ou seja, ele vive funcionalmente, mas com um empobrecimento existencial. Olha só, empobrecimento existencial. Ele não fala que o mundo do animal é pobre, né? O mundo do animal é pobre. E ele fala que um ser humano que vive no automático tem um mundo, tem um empobrecimento existencial. Então o que vocês concluem aí? Né? É como se o ser humano que vive dessa forma estivesse, entre parênteses, tá, pessoal? Muito cuidado com essas interpretações. É como se estivesse se animalizando, tá? Ou seja, no sentido de muito aquém das suas possibilidades como ser humano, ok? Então, essa é uma das problemáticas de uma forma de enxergar o ser humano que vive pura e simplesmente no automático, que não se conecta a valores nobres, né? Se não tem propósito na vida, não encontra sentidos e significados para a sua existência. Tá? É mais ou menos isso. Então vamos lá. Formação de mundo, ou seja, para o animal, o mundo do animal é pobre. O mundo do ser humano é um mundo de formação de mundo. Ou seja, o humano constrói sentido, interpreta as situações, captura sentido, os sentidos emergem na relação do ser humano com o mundo, com as coisas, com os objetos, com as outras pessoas. O ser humano sofre e faz escolhas baseadas em um código de conduta ética e moral, ética e moralidade, justiça. É um campo de significados que os animais não alcançam. Tá? Então, o humano ele constrói sentidos. Exemplo, na clínica, quando o paciente começa a perguntar por que isso me afeta tanto? Olha que interessante, hein? Por que isso me afeta tanto? Inicia-se a formação de um novo mundo, um campo de significados novos, que pode levar essa pessoa a uma evolução ética e moral, a um fortalecimento, a equalizar os seus conflitos emocionais, né? E evoluir e se sentir melhor, ter uma vida mais adaptativa, um bem-estar. Tá? Então vamos lá. Finitude. Vamos passar do conceito de mundo para o conceito de finitude. Não é apenas morrer, mas viver sabendo que o tempo é limitado. Viver sabendo que o tempo é limitado. Ou seja, essa ideia, para a maioria das pessoas que vivem no automático, ela é postergada. Deixa para depois, eu sou novo, eu não vou pensar nisso agora. Agora eu quero fazer minhas coisas, quero curtir, quero trabalhar, quero entregar, quero fazer isso, aquilo. Não está pensando na morte. Mas o fato é que, querendo ou não, gostando ou não, em algum momento a gente vai morrer. A nossa vida é limitada, é finita. Sabendo disso, o que eu vou fazer com a minha vida? Essa é uma reflexão importante. Tá? Então, um exemplo, crises de meia-idade, lutos, adoecimento grave,
Ou seja, a finitude deixa de ser abstrata e se torna uma vivência concreta. Heidegger fala muito sobre isso, né? A finitude como um horizonte de significados. Saber que eu vou morrer, que minha vida é finita, me leva a reflexões do tipo, ok, então o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou levá-la no automático? Eu vou apenas buscar os prazeres da vida? Ou eu vou buscar me conectar com propósitos mais nobres? Vou buscar fazer a diferença na vida dos outros? Ou vou viver uma vida mais egocêntrica, só pensando em mim e os outros, não me importo com os outros? Que tipo de vida você vai levar sabendo que você vai morrer em algum momento, tá? Que a sua vida é limitada. Então essa é a reflexão sobre finitude, tá? Um horizonte de significado que pode surgir a depender de como você vai compreender essa situação. Então, a finitude dá peso ao agora. O que eu vou fazer agora? Eu não sei se eu estarei vivo amanhã. O que é que eu vou fazer agora? A diferença na vida de quem eu vou fazer? Eu vou ser fator de soma na vida de quem? Ou eu vou se preocupar só comigo e não vou se preocupar com outras pessoas? O que eu vou fazer? Então, saber que a vida é finita dá peso ao agora, tá? Então vamos lá, solidão, vamos falar sobre a solidão. Não é um isolamento social, mas o fato de que ninguém pode existir no lugar do outro, ninguém pode existir no seu lugar, ninguém pode existir no meu lugar, ninguém pode existir no lugar dos nossos pacientes. Precisamos ajudá-los, tá? Então um exemplo, mesmo cercado de pessoas, o paciente sente que ninguém pode decidir por mim, e ele está certo. Ninguém pode decidir por ele, tá bom? Essa solidão não é patológica, ela é estrutural. Então você vai passar por um procedimento médico doloroso, mas necessário para você se curar de alguma doença ou tratar alguma enfermidade, tá? Você pode ter muitas pessoas ao seu redor, familiares, amigos, segurando a sua mão, dando apoio, dando força, mas isso não elimina o fato de que você vai passar por aquela vivência sozinho. Você vai sentir aquela dor. É nesse sentido que a solidão é estrutural. Estamos sós, tá? Então vamos lá. Ninguém existe por você. A solidão é parte do ser. Estar com os outros não elimina o estar só. Quantas pessoas, quantos pacientes a gente já não atendeu, quantos amigos, colegas que trouxeram essa frase, né, essa situação. Poxa, eu estou rodeado de pessoas, mas eu me sinto só, me sinto mal compreendido ou mal compreendida. Tá? É porque a solidão é algo estrutural para Heidegger, é constitutivo da natureza humana. Tá? Então, quem é responsável pela nossa existência? São os outros, nossos pais? É o Estado? Ou somos nós mesmos? Quem deveria ser responsável pela minha existência? Eu, André. Eu entendo que eu sou responsável pela minha existência. Não meus pais, não o Estado, não ninguém. Eu sou. Todo mundo deveria pensar assim? Tá? Então, essa é a provocação que fica. Presença clínica. Então vamos lá, a parte que vocês mais gostam aí, mas antes peço um segundo para dar alguns recadinhos. Tá? Tá gostando desse conteúdo? Tá fazendo sentido para você? Dá o curtir aí, compartilhe, comente, deixe a sua opinião, é um tema muito interessante. Se estiver gostando também desse material e quiser ele em PDF, não só este, mas todos os PDFs de todos os vídeos que eu resumi no meu canal, em uma única vez você pode baixar, tem o link na descrição. Tá bom? E se fizer sentido para você, se inscreva nesse canal. Estou sempre publicando vídeos como esse, tá bom? Então, deixados os recadinhos, vamos ao que interessa. Na psicologia fenomenológica hermenêutica existencial, como que deve ser a nossa presença clínica, a nossa postura clínica? Tá? Então, a gente vai abandonar explicações reducionistas. Esse é o primeiro passo. Não podemos reduzir tudo ao psicológico, ao sociológico, ao biológico. Temos que olhar o ser como um existente, que se relaciona com o mundo, que captura significados, que aprende, que sofre, que faz escolhas. Tá? Escutar o modo de ser no mundo do paciente. Então não é apenas uma escuta acolhedora, é uma escuta fenomenológica. Eu tenho que entender como esse meu paciente se relaciona com o mundo, o campo de significado deles,
com os objetos, com as outras pessoas. Tá? Como? Suspendendo, né, as nossas preconcepções e se atendo exclusivamente ao que o paciente está nos trazendo. Vamos olhar como o paciente compreendeu os fenômenos que aconteceram com ele. É isso. Trabalhar o sentido, o significado, não apenas o sintoma. O paciente traz um sofrimento, o que esse sofrimento representa para você? Tá? Qual que é o significado dele? O que você pode tirar de aprendizados desse sofrimento? O que em você foi mudado, transformado por conta deste sofrimento que você passou? Eu preciso entender esses significados. Ok? Então, quais são as mudanças de mentalidade propostas? Sair de algo como eliminar esse sofrimento, tá? Vamos sair disso e vamos mais para o que esse sofrimento revela sobre o seu modo de existir. Quais são os significados que o nosso paciente atribuiu ou capturou, né, da relação que ele estava tendo com o sofrimento, com a dor, ou ainda está tendo, né? Então, a clínica passa da correção para a compreensão existencial. Como eu já falei em alguns outros vídeos, o ser humano não é um carro e o terapeuta não é um mecânico. Então, não podemos olhar para o nosso paciente como um mecânico olha para um carro, buscando o defeito e tentando consertar. Não é assim que funciona. Tá? Então, vamos lá. Trouxe aqui, montei alguns casos clínicos para ilustrar para vocês qual que é a ideia e como é a atuação do psicólogo fenomenológico existencial na clínica. Tá? Então, assim, são casos simples apenas para ilustrar. Tá bom? Então, vamos lá. Caso clínico número 1. Luiz, 34 anos, ele é engenheiro. Do que ele reclama? Qual que é a queixa dele que o traz à terapia? Ele alega que nada faz sentido. Ele acorda, trabalha, volta para casa e tudo parece a mesma coisa sempre. Então a vida dele o mundo dele está se tornando estreito. Essa é a nossa compreensão existencial. O mundo de Luiz estreitou, tornou-se apenas funcional e repetitivo, reduzido a obrigações. Faz sentido isso para vocês? Um mundo mais estreito, funcional e repetitivo, reduzido a obrigações? Então ele interpreta que não faz sentido. Tá? Qual que é a nossa postura na clínica? Postura esperada. Não apressar um diagnóstico. Já pensou? Logo de cara eu falo que ele está com uma depressão leve? Isso é imprudente da minha parte. Né? Não oferecer soluções prontas ou motivacionais. Não, faz isso, faz aquilo, tenta isso, busca aquilo. Por melhor que seja a nossa intenção, tá? Não é um caminho adequado. Tá? O que a gente vai fazer? Escutar como o mundo se mostra para o paciente. Vamos conversar com ele a respeito disso. Tá? Eu trouxe aqui uma pergunta típica. O que ainda chama a sua atenção? Dentro dessa sua rotina repetitiva e funcional, o que ainda faz sentido para você? É estar com seus filhos à noite, a sua família? É jogar futebol com os amigos no final de semana? É ler um livro? O que faz sentido nessa sua rotina onde você diz que nada faz sentido? O que ainda chama minimamente a sua atenção? Né? Onde você tem um mínimo de prazer. A gente pode trabalhar esses pontos, investigar esses pontos desta forma. Tá bom? Então, os efeitos positivos para o paciente. Luiz começa a nomear seu modo de viver em vez de se culpar. Perceberam? Ele percebe que o vazio não é uma falha pessoal, mas é um modo de estar no mundo. Na hora que a ficha começa a cair, ele começa a se sintonizar e mudar a postura. Pequenas aberturas surgem, uma curiosidade, uma escolha, um deslocamento, tentativas de novas vivências e novas experiências que pode fazer ele rever essa ideia de que nada faz sentido. Tá bom? Então vamos para um outro caso clínico. Caso clínico número 2. A Ana tem 47 anos e ela é professora. Ela busca terapia porque repentinamente faleceu uma amiga da mesma idade, né? Uma pessoa muito querida dela. Tá? Qual que é a nossa compreensão? Depois de acolher, de ouvir, a gente entende que Ana não está apenas em luto. Ela foi também confrontada com o fato de que o tempo não é infinito. Olha só que interessante.
Tá? Qual que é a nossa postura, a postura esperada? Não tentar acalmar rapidamente a paciente. Nós precisamos nos acalmar. Calma, respira. A postura é outra. Não transformar o sofrimento dela em uma fase a ser superada. Não, isso é uma fase, logo logo supera. Não, nada disso, por favor, nada disso. Tá? A gente vai sustentar o silêncio e a gravidade da questão. Ok? Você, terapeuta, psicólogo, tem dificuldade para sustentar o silêncio perante o seu paciente? Ou você se incomoda quando o paciente fica por alguns minutos em silêncio? Né? Você consegue permanecer com ele em silêncio? Ou algo em você já mobiliza, já se incomoda e você começa a fazer perguntas? Né? Essa é uma reflexão. Uma intervenção possível. O que mudou na forma como você olha para a sua vida depois disso? Ou seja, vai colocar esse tipo de questionamento socrático, né? Poderíamos dizer assim, coloca a pessoa em contato justamente com essas questões da finitude da vida, do que ela vai fazer com a vida dela, dos significados que ela extraiu. Tá? É esse tipo de postura que a gente tem que ter. Efeitos positivos para o paciente. Ana deixa de lutar contra a angústia e passa a escutar a angústia. Né? Buscar o que essa angústia está querendo dizer. O que em mim eu preciso mudar. Né? A urgência deixa de ser paralisante e se torna orientadora. Ela começa a extrair significados e aprendizados desse contexto, dessa circunstância. E escolhas antes evitadas passam a ser consideradas, não em relação ao sofrimento, não apenas em relação ao sofrimento, em relação à perda da amiga, mas em relação à vida dela. Ela entrou em contato com coisas importantes e significativas. Ela precisa ver o que ela vai fazer com isso. Tá? Então vamos lá. Caso clínico número 3. Rafael, 29 anos. Ele é designer gráfico. A queixa dele é: tenho amigos, estou num relacionamento, ele tem uma namorada, mas no fundo me sinto sozinho. Então, acho que vocês que capturaram a ideia aqui. Qual que é a nossa compreensão da Zen analítica? Compreensão existencial. Não se trata apenas de um isolamento social. Tá? Rafael sofre por esperar que o outro ou a outra o complete ou o resolva. Percebem a sutileza da onde está o problema? Então vamos lá, qual que é a nossa postura esperada? Vamos dar um diagnóstico, encaminhar para o psiquiatra? Nada disso. Né? Vamos prometer um pertencimento? Também não. Vamos patologizar a solidão? Também não. Né? Solidão é uma coisa, solitude é outra coisa bem diferente. Ajudar o paciente a diferenciar solidão existencial de abandono. Solidão é uma coisa, solitude é outra, abandono é outra, completamente diferente. Né? Então é muito comum, às vezes, a pessoa sente solidão e se sentir como se estivesse abandonada, mas não estando abandonada. Tá? Então são questões que a gente precisa saber diferenciar bem na clínica psicológica, na clínica existencial. Intervenção possível. Eu coloco possível porque aqui é só para ilustrar um caso, tá bom? Mas vocês que são profissionais aí da psicologia, da psicoterapia, usem as técnicas de vocês sem problema nenhum. Estou trazendo aqui uma sugestão. O que permanece sendo só seu? Eu falando para o Rafael, por exemplo. O que permanece só seu mesmo quando está acompanhado? E também posso perguntar, mesmo quando está sozinho ou mesmo quando está acompanhado, o que é genuinamente seu, uma postura sua? Tá? Isso vai colocar ele em contato com essas questões de diferenciar solidão de abandono, solidão de solitude. Tá? E quais seriam as melhoras, os efeitos positivos para este paciente? Ele pode deixar de ver a solidão como um defeito. Por que solidão é um defeito? Porque as pessoas têm tanto medo de estarem com elas mesmas. Será que a presença delas mesmas não é agradável, não é boa? Será que a pessoa é incapaz de lidar com os vazios? De onde vem essa carência, essa dependência de ter que estar com alguém para se sentir segura, para se sentir amada, validada? É importante entrar em contato com tudo isso.
Para quê? Para amadurecer. Como a pessoa vai amadurecer? Desenvolvendo solitude. A partir do momento que ela é capaz de viver plenamente bem consigo mesma, ela vai estar pronta, apta para viver bem com outras pessoas. Olha que interessante. Então vai reduzir também expectativas irreais nos vínculos. O que é real, o que não é real. Muitas pessoas se relacionam com outra, mas na verdade não está se relacionando com a outra pessoa. Está se relacionando com a projeção que fez da outra, com a idealização. Tá? Vê o outro ou a outra de uma certa forma e se relaciona com isso, não com a pessoa real, concreta, que está ali, né, com as suas qualidades e defeitos. Isso gera muito sofrimento, porque o outro não tem o dever de suprir todas as suas carências, anseios e necessidades. Ou tem? E aí, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Então, efeitos positivos para o Rafael. Desenvolve uma maior autossustentação existencial. Vai conectá-lo com a realidade, como a realidade existencial se impõe. E isso traz menos sofrimento e maior fortalecimento. Quando a gente se nega a aceitar a realidade como ela é, a gente sofre. Então vamos lá. Olha ele aí, Martin Heidegger. Trouxe algumas frases desta obra, pensando nesta obra, para a gente analisarmos juntos. Então vamos lá. A pedra é sem mundo, o animal é pobre de mundo, o homem é formador de mundo. Explicamos isso quando vimos os conceitos, os principais conceitos da obra. Então ele está fazendo uma distinção ontológica entre coisas, animais e humanos. Somos seres humanos. Na clínica psicológica, não podemos tratar nossos pacientes como objetos, nem como animais, mas como seres humanos. Tá? A solidão não é a ausência do outro, mas um modo originário de existir, ou seja, a solidão constitutiva do existir humano. Então, ele critica aí a compreensão psicológica superficial de solidão, como é apenas estar sozinho, sem ninguém. É muito mais que isso. A finitude não é um limite externo, mas a estrutura mesma do existir. É aquilo que eu falei. Um horizonte de significados surge na compreensão de que minha vida é finita. Tá? O tempo e a morte como constitutivos da vida humana. Ok? Então, qual que é a mensagem principal aí deste livro? O sofrimento humano não é um defeito a ser eliminado, mas uma expressão do modo como alguém existe no mundo. Olha que bonito isso. Por que eu recomendo essa leitura para vocês? É um livro que aprofunda a escuta clínica, né? A escuta clínica, acolhedora, fenomenológica. Esse livro dá linguagem ao sofrimento existencial e nos protege, eu, você, psicólogo, psicoterapeuta, analista, da medicalização excessiva da vida. A gente percebe muitos exageros. Qualquer sofrimento, qualquer luto um pouquinho mais prolongado já é classificado como uma depressão e vai medicalização e vai tratamentos e protocolos. Calma. O ser humano tem o direito de se entristecer às vezes, de se angustiar, e nem sempre isso é patológico. Tá? Então, talvez o papel do psicólogo não seja tirar o paciente da solidão, mas ajudá-lo a habitá-la com mais lucidez e dignidade. Bonito isso, né, pessoal? Então é isso. Agradeço de coração a você que ficou até aqui comigo. Deixo o meu muito obrigado. Se gostou deste conteúdo e quer ele em PDF, tem o link na descrição. Deixe o curtir aí. Se fizer sentido para você, se inscreva no canal. Estou sempre publicando vídeos como este. E vou deixar mais 2 sugestões de outras obras que eu resumi e analisei para torná-los psicólogos, terapeutas, profissionais da saúde mental cada vez melhores, tá bom? Então, um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo.